6, 6, 5. Erro crítico. Erro crítico no ar, como deu pra perceber, estamos novamente só nós dois, João. O Ciro não veio. É uma novidade, é um negócio difícil de explicar. Como a gente falou da outra vez que gravamos só nós dois, acaba que isso é uma oportunidade de fazer um treco diferente, né? A gente tenta, né? Quando acaba não rolando de gravar o episódio, a gente tem que sair no improviso, né? É isso aí. E dessa vez, de novo, a gente vai fazer um negocinho diferente. Só que da última vez a gente falou de cinema, os trailers do que tava pra sair. E se você ainda não viu, tem que dar uma olhada lá no último shot que a gente tava. porque você já perdeu a previsão do Guardiões da Galáxia 2 e da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, mas ainda tem 3 lá. Ainda existem os 3 filmes que a gente tem: o Thor, tem o Homem-Aranha e a Liga da Justiça. E hoje a gente não vai falar de cinema, hoje a gente vai falar de games. A gente só tem um episódio até agora de videogame no Erro Crítico, né? Que é o episódio onde a gente já falou sobre Street Fighter. Não tem vídeo do Street Fighter, porque a gente não tava fazendo vídeo aí, mas assim, o feed lá no canal, baixa o áudio, é um dos áudios, acho, mais ouvidos do podcast, né? Exato. E ficou bem legal, dá pra saber tudo sobre Street Fighter, né? Cara, lá aquele áudio. Desde de antes do que existia Street Fighter até o futuro depois do Street Fighter, cara. É impressionante como a gente fez uma análise completa, e como sempre muito parcial, embasada no nosso conhecimento científico. Empírico. Mas hoje a gente não vai falar sobre Street Fighter, a gente fez o quê? A gente bolou uma sacadinha diferente aqui. A gente é velho, né? A gente já tem mais de 30 anos, a gente viveu a maior parte da nossa vida de criança e adolescente na década de 80 e década de 90, e nessa época a gente jogou bastante videogame. Não eram os videogames de hoje, não eram os jogos de hoje, né? Não, muito longe, né? Eram bem diferentes a vida de um gamer nessa época. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas ao invés da gente só ficar contando histórias e tudo mais, a gente vai colocar a coisa na prática. Então, o que a gente fez? O que a gente preparou aí dessa vez pro pessoal? A gente escolheu alguns jogos clássicos, diria assim, né? Das plataformas de 8 e 16 bits, que fizeram mais sucesso aqui no Brasil. Isso a gente estava dizendo do famoso Nintendinho, da caixinha, né? Quadradinho e caixinha cinza, do Master System, que era o concorrente do Nintendo. Que era o concorrente do 8 bits, e depois as suas evoluções, né? O Super Nintendo, que eu acho que é o console mais fodão de todos os tempos e tudo mais, e o seu concorrente também que foi a evolução do Master para 16 bits aqui no Brasil, o Mega Drive. Isso, a gente escolheu alguns jogos, obviamente existem uma série de outros jogos que a gente gosta dessas 4 plataformas, mas assim, como estamos nós dois, a gente escolheu jogos para jogar de dois. Possivelmente a gente é ruim neles hoje em dia, porque faz muito tempo que a gente não joga. Deve ser uma decepção. Eu nunca fui muito bom, né? Mas, cara, imagina isso aí. Tem jogo aí que acho que eu não vejo há, sei lá, 15 anos, 20 anos. Bom, e diferente do que muita gente faz no YouTube, que é fazer os detonados, speedrun, vamos acabar Double Dragon sem morrer e etc. Não é isso aqui que a gente vai fazer hoje. A gente simplesmente vai revisitar esses jogos. Os detonados serão nós mesmos. Vamos passar dessa primeira fase. É isso aí. A gente vai jogar até... A regra é o seguinte, não pode pegar continue. Morreu, acabou. É óbvio, né? Não a primeira vida, mas assim, até o continue acabou. Ou antes, até se encher o saco. Se encher o saco. E também, assim, se a gente for muito bom milagrosamente em algum jogo e não morrer na verdade continue, a gente também vai parar antes, porque... essa porra, né? Porque senão também não vai dar tempo de fazer tudo, né? Acho que a ideia é jogar um pouco, falar um pouco, sei lá, ver se desperta algumas lembranças, né, da época. É isso aí. E falar dos jogos na época aqui que esse jogo representou, sei lá. Vamos devagar aí sobre esse... Vamos jogar um pouquinho, se divertir aqui e devagar um pouco sobre aquela época e sobre esses jogos clássicos. Pode ser que muita gente não conheça, nunca tenha ouvido falar, nunca tenha jogado. Vai achar o gráfico uma grande porcaria. o som horrível de tecladinho.
assim, a gente escolheu jogos que nós já jogamos quando a gente era mais moleque. Não são jogos que são novos pra gente, mas são jogos que a gente não joga há muito tempo. E assim, vai ser engraçado. Vamos ver o que vai sair nessa porcaria. Então tá. Então a gente vai começar nos 8 bits, com um exemplar do 8 bits, um exemplar que assim, ele não nasceu nessa plataforma, ele vem do arcade, mas os ports são famosíssimos. Ele é um dos jogos que eu, particularmente quando era pequeno, eu não via a hora de poder jogar no videogame, porque eu via isso no fliperama e gastava um monte de ficha lá. E quando chegou no videogame, a frustração foi a mesma, porque foi tão difícil quanto. Mas a gente está falando de Double Dragon. O Double Dragon ele teve algumas versões para console, né, para videogames. Basicamente duas muito famosas da era de 8 bits, uma para o Nintendinho e uma para o Master System. E por uma questão até de qualidade, e esse é eu acredito que é um dos pouquíssimos exemplos onde o Master System conseguiu ganhar do Nintendinho, com o port do Double Dragon, que sinceramente o do Master System é muito superior ao do Nintendinho. E hoje em dia você pega os jogos, né, e sai para PC, Xbox, PS4 e tal. Naquela época os jogos saíam para arcade. É isso aí. E aí você ficava torcendo pro console que você tinha para trazer esses jogos pro console, né? Pra você poder jogar em casa e não ter que botar ficha e tal. Mesmo com qualidade inferior, gráfica e tudo mais. Mas que você pudesse jogar em casa também. O arcade que a gente tá falando não são aqueles arcades da época do primeiro Donkey Kong, a gente não tá falando de Space Invaders, Galaga, a gente tá falando do arcade da época de Double Dragon, já os arcades da década de 80, 70, Street Fighter, Mortal Kombat, Ghosts and Goblins, esse tipo de jogo que já é a nova geração, não é a era de ouro do arcade, não era aqueles jogos de plataforma de score, eram jogos que tinham que, você podia dar final, tinha uma história e tal. Bom, então vamos começar com Double Dragon? Double Dragon do Master System. Vamos ver como é que é? Episódio, vamos ver. Você acha que a gente vai chegar onde nisso aí? Não vamos passar do primeiro sketch, da primeira fase. Eu também acho. Olha lá, hein? Double Dragon. Double Dragão. O dragão duplo. Dragão duplo. Vamos lá? Eu entrei? Você entrou, cara. A gente tá dois aqui. Eu sou o player 2 ou 1? Você é o 1, eu sou o 2. Tá. Você é o segundo aquele desenho ali, você é o de cabelinho vermelhinho. E eu sou você de cabelinho... raptar a menina. Você apertou Start, cara? Apertei. Eu não lembrava que essas coisas aconteciam. Então vamos lá, eu sou o cabelinho azul, jaqueta vermelha, você é o cabelo vermelho, jaqueta azul. Cara, e sensacional o que esse lance de emulador faz. Eu tô jogando com o controle do Super Nintendo, o jogo do Master. Vamos lá. Né? Para. Cara, se não bate, você também. Tinha essas paradas. Não. Né? Tem esse negócio de amigo, não. Cara, olha, se liga nesse gráfico. Corre. O carro é maior que o bonequinho. Olha só que sensacional. Cara, que opa, tá apanhando aí, mano? Vou te ajudar. Dá um soco nesse cara aqui. Eu apertei o botão errado, velho. Não, aí apareceu outro cabelo rosa aqui, rapaz. Cara, o Master System só tinha 2 botões. E no Double Dragon, um dá soco e o outro dá chute. E os dois de um pulo. Então pra pular você tem que apertar os dois juntos e você pula dando uma voadora. Matei. Vamos lá. Matei. Ó, como que você deu a cabeçada? Não sei. 2 pra frente. 2 pra frente da cabeçada. Fudido! Cara, e a cotovelada? Você sabe como que é? Não, velho. Eu nem lembrava. Pra trás e soco. Pra trás e soco. Esse é o golpe mais apelão do mundo do Double Dragon. Pra trás e soco. Dá pra você... Sabia que dá pra você dar final no Double Dragon só na cotovelada? Cara, ó, as crianças eram meio burras, aí você viu ali, tinha um aviso. Vai pra frente, vai pra frente. Valeu, né, cara? Olha lá. Cuidado lá. Ó, voadora, mano. Voadora. Não, mano, você não... Caralho, mano, sai da minha frente, mano. Olha lá, chicote. Chicote, mano? Aqui, ó. Mulher gata, ó. Chicote. Ó, fudido. Será muito inacreditável. Olha isso, velho. Cara, quando esses jogos que você interagia bastante com o cenário... Cuidado aí, mano. Olha lá, cara. Eu acho que essa mina podia ter pego o chicote se eu não tivesse pego dela. O legal do chicote é que aumenta o seu alcance, ó. Você consegue bater... Sem apanhar muito. Eu gosto do tradicional soco. Eu não vou aí porque senão eu vou te bater. Aí eu pego essa... Total. É uma mina? Cara, puta, esse é o chefe? Fudeu. Não, esse é o subchefe. Os subchefes. O chefão, cara, quando aparece o chefão, toca música diferente, mano. Pô, é verdade. Parece que você não lembra dessas coisas. Chicote. Eu preciso do chicote. Aí. Nossa, o chicote é sensacional. Matei. Matou. Fácil. Cara, tem o esquema chicote, velho. Acabou o chicote.
Acabou, tem temporário. E morri, mano. Eu também já morri. Ah, eu morri? Mortei. Ah, eu vou doer. Então a galera não tá... Cara, não sei se vocês estão percebendo, mas os gráficos, os sprites, às vezes eles piscam. Isso. Porque era uma alimentação tecnológica, você não conseguia ter memória suficiente para ter tanto sprite. Olha só que louco, profundidade, rapaz. Dá pra quebrar os barril? Não, mas dá pra pegar esse aqui, ó. Esse aqui dá pra pegar. Olha lá. Esse você viu que ele é de cor e formato diferente, né? Já pra você se ligar que dá pra pegar, né, cara? Aí, ó. O chutinho então, é muito bom, viu, cara? Não? O negócio aqui é o soco, viu, mano? Então, a cabeçada também é inútil, viu? O negócio aqui é o soquinho, não, mas velho. Cuidado. Ô, louco, mano. Cara, você viu só? Eu vou pegar isso aqui, ó. Aqui acho que ninguém tá acertando cara, ninguém, porque tá esse é o chefe. Esse é o chefe. Ah, a musiquinha. Você tem musiquinha, cara. Bem aí, com ele, filha da mãe. Aí joga isso aí. Não! Joga no chefe. Cara, olha que sensacional. Você sobe em cima dos barril, do barril, cara. É, mano. Então, e não aparece aqui, e não aparece outro brother aqui. Não aparece o life do chefão. Então você não sabe se ele tá pra morrer. Aqui é o... Cara, morri de novo, cara. Não, mas você tá na última vida. Você tá na última vida. Vem pra cá que tem outra coisa que dá pra eu pegar, dá pra gente jogar no chefão, cara. Tem outro barril aqui atrás, ó. Bem mais pra frente. João, você tá tomando um pau. Cara, eu tô tomando um cacete aqui, tô na morte já, hein? Aqui, ó, pega isso aqui, ó. Aí, deixa eu jogar nele, vamos ver. Tô na morte, cara. Opa, cuidado. Não, foge que eu fico tacando. O computador é mais inteligente naquela época, ele ia no mais fraco. Peraí, foge aí. Aí, matou! Passamos na primeira fase do jogo com nada de vida. Aí, olha aí, né, cara? Acho que chega tá do bom, Double Dragon. Dragon. Pô, passamos da primeira missão, porra, velho. Sem pegar continue. Não é isso. Esse é Double Dragon, galera, Double do Master System. Valeu a pena rever, hein? É divertido, cara. Engraçado. Mas é difícil, hein? É difícil. Porque você viu que a gente chegou no primeiro chefe, você já tava pra pegar continue e eu tava na última vida. Pois é. Por isso que naquela época tinha tanto macete, né? Password pra você ter vidas infinitas, e a galera escrevia revista na época de game, que vendia bastante, com dicas pra você, né? Mas a prática também leva à perfeição. Na época que eu jogava videogame todo dia, com certeza essas vidas iam durar muito mais. Exato. E a revista que o João tá falando, talvez algumas pessoas não entendam, mas hoje, né, você quer saber do jogo, você vai no YouTube, tem tudo lá. Nessa época não existia nem internet. Então, assim, se você queria saber como dar uma cotovelada no Double Dragon, você tinha que arrumar uma revista que tinha lá, Double Dragon, né? O detonado, que ele ia passando. Então tinha fotos de cada cena, né? De cada cenário. E ali as diquinhas, olha, nesse cara usa o barril, nesse cara pega o chicote. Se você queria saber como dar, quando saiu Mortal Kombat 1, como dar o Fatality do Scorpion. Você tinha que ter você tinha uma revistinha ali. Exatamente. Às vezes alguém te ensinava, porque era o final do jogo, né? Mas muitos golpes durante o jogo, como a galera jogava muito fliperama e valia no ficha e tal, cara, ninguém te passava como é que soltava o cuspe do Reptile. Muita gente comprava as revistinhas, né, cara? Mas foi legal, o Double Dragon é isso aí. Double Dragon é bacana. Tem trocentas versões de Double Dragon, a gente jogou o primeiro Double Dragon do Master System, mas se vocês quiserem, vocês podem procurar. Depois teve do Super Nintendo, teve 1, teve 2, teve 3, há pouco tempo teve um remake do Double Dragon para novas plataformas. Que ele deixou todo estilizado, falam que é um jogo muito legal, principalmente no som. Mas eu gostei do som, achei legal, me trouxe nostalgia. Mas a gente vai posteriormente colocar o jogo da Nintendo, né? Vai dar pra ver que o som era mais legal. Bom, esse foi o Double Dragon e agora a gente vai pro próximo. Agora saindo um pouco da SEGA, vamos continuar nos 8 bits e vamos ver como que era a concorrência da época, né? Pois é, agora a gente vai ver, jogar aqui, relembrar do negócio que era tipo um pesadelo infantil. Aquilo que fez muita criança, inclusive eu, desligar o videogame, sair correndo e falar, nunca mais vou jogar essa merda na minha vida. Dar uma volta correndo pelado no quarteirão, sem roupa, porque era assim, tipo, segunda fase. Isso aí. Já era, cara, uma tristeza. É assim, impossível. São jogos que possibilitam a colaboração de 2 players. A segunda fase, um player. Tipo, cara,
é praticamente impossível. Em 2 é impossível. A gente tá falando de Battletoads, que é um joguinho do Nintendinho. Ele teve também depois um port pro Super NES, ele teve o Super Battletoads. Ele é considerado um dos jogos mais difíceis do mundo. Aliás, muitos dos jogos até hoje considerados difíceis é dessa época, velho. É isso aí. É essa época aí. A gente vai falar de um outro aí que é um clássico das dificuldades também depois, junto com Battletoads. Bom, Battletoads é um jogo que ele nasceu para competir com o jogo de beat'em up das Tartarugas Ninjas, que fez muito sucesso nessa época. Exato. E como tinham as tartarugas que lutavam, eles resolveram fazer sapos que lutavam. Acontece que esse jogo ele não foi desenhado inicialmente para ser um jogo de 2, ele foi desenhado para ser um jogo de 1. E só a primeira fase é um jogo de beat'em up, onde você anda e bate. Todas as outras fases são fases diferentes. Algumas de plataforma, muito de... aquele tipo de fase onde você tem que decorar o movimento e tal, e não mais um jogo onde você bate. Por mais que a primeira fase, que provavelmente é onde a gente não vai conseguir muito mais longe que ela, a gente espera chegar no ponto impossível só pra mostrar pra você. A gente quer chegar na segunda fase e jogar um pouquinho, porque é uma fase clássica. É isso aí. Espero que a gente tenha vidas suficientes pra chegar lá. Mas o que vocês vão ver agora no começo pode parecer muito parecido com Double Dragon, mas na verdade é só isso que parece com o Double Dragon. Dessa fase pra frente já não tem mais nada a ver com o beat'em up, incluindo a fase desgranhenta. Fase 2 desgranhando. Muita gente acredita que o Battletoads só vai até aí. Mas tem muito mais fase e a coisa vai ficando mais difícil ainda lá pra frente, mas a fase que a gente vai tentar chegar é a pior. Então a gente vai jogar agora Battletoads 8 bits. Vocês vão perceber que o som é melhor, mas a paleta de cores é pior. A paleta de cores do Master System era melhor, cara. Era mais colorido, tinha mais cores. O Nintendinho tinha menos cores. Pode ser que sim. Então vamos jogar Battletoads? Mas é difícil. Vamos tentar jogar Battletoads. Então vamos lá, Battletoads. Cara. Battletoads tem uma historinha, né? Diferente do Double Dragon. Acho que o Double Dragon teve depois, né? O Double Dragon tem aquela historinha do batendo na menina lá, levando. Sequestrar a namoradinha de um dos caras, amigos. O Battletoads ele já tem todo o universo e tal. Você vê que tentaram fazer o desenho, né? Do Battletoads? Não. Sério? E eles são tão próximos que pro Super NES lançaram o Double Dragon e Battletoads. Um jogo onde você escolhe ou o Billy e Jimmy ou os sapinhos do Battletoads. Isso aí de 91, né? 91, é um jogo da Rare, que é uma ótima produtora de videogames. O Battletoads é um jogaço, só que é muito difícil. Vamos lá? Vamos lá, cara. Não vai ver, olha que legal lá, mano. Tem uma historinha, os caras estão no espaço e tal. Um dos sapinhos foi namorado com a namorada. O Pimple. Eles tinham esses personagens aí que tentaram fazer o desenho, mas não vou não, cara. No Super Battletoads ou no Double Dragon vs Battletoads, você pode escolher entre os dois que você joga aí e o Pimple. E o Pimple também. Vai ter que salvar os pipão, rapaz. O sapo, tem um sapo marrom e um sapo verdinho. O verdinho e o marrom. Verdinho, marrom, verdinho. E essa é a vilã. Essa é a do mal, cara. E esses são os chefes que eu nunca vi, porque eu nunca consegui. E era assim, na época era assim, ó, as falas, não era que nem hoje que é um negócio surreal, conversa. Captura de movimento, chama um ator famoso pra dublar, velho, isso aí, jeitinho. Vamos lá? Vamos lá. Para crianças de 10 anos que não sabiam inglês, cara, você não sabia nada, você só deduzia. Então vamos lá, cara. Eu vou ser o player 2 de novo, vou ser o player 1. Tá vendo, né? O plano A, que é o level 1, a gente não vai conseguir passar dele, porque a segunda fase do level 1 é essa fase aí. Essa fase lá. Que a gente não vai chegar. O sapinho descendo. Então vamos lá. E a gente se bate também, viu? A gente se bate aqui também, isso é legal, né? Nos jogos dessa época que a gente podia se bater. A diferença é que aqui a gente tem também 2 botões, igual no Master System, só que um pula e o outro bate. 2 pra frente. A jogabilidade é melhor, né, cara? O Amici, ele se mexe melhor do que o Double Dragon. Sim. Não, velho, você deu soco com o lado errado. Não, isso vai ficar também. Para! Aí. Pega o pau, né? Eu pego esse aqui, ó, pra jogar na cabeça. Errei. Uma coisa legal também é que não tem defesa não, velho. Não, defesa é correr. Cacetada. Peguei a cacetada, agora vai.
Peguei aqui o pão de macarrão, rapaz. Eu vou levar a cabeça do robô aqui. Ixi, mais uma aí, ó. Aí, cacete. Aí. Tomou o Vou ficar com isso aqui na mão, mano. Enquanto der. Nossa, cara, é inútil cara, isso, você porque ele pula o longe, inimigo. né? Não, vou pegar Pega o pau. Aí sim, cara. É legal. Pegou o cano, velho. Já era. Aí, já era. Você vê que eu... Aí, isso aí é life, é vida. Os bons... Você tem que acertar a sua sombra com a sombra. Já era. Já era. A mosquinha foi embora. Aquilo é life. Ah, não! Caraca, morreu. Esse cara morreu. Caraca, eu esqueci. Ah, tinha muito disso, né, cara? É, você caiu, você não pode errar dela. Tem que andar junto, você não pode bater no seu amiguinho também. É, eu te bati, né, cara? Às vezes podia... Ô, cara. Vai de novo, velho. Cacete. Foi mal. Ai, cacete. Caraca. Mano, é um inimigo. Mas ele avua, Aí, mano. Ele avua. Pega o pau, mano. Vamos pegar esse treco aqui. Aí, O vamos. cano aí. Na verdade, a perna do robô... Tem outro. É a perna do robô que a gente matou lá atrás. É. Ó, aqui ferrou. Se errar o pulo, já era. Então, eu vou primeiro? Vai. Ele fica sem espaço pra eu pegar aqui, né, filho da puta? Conseguiu. E, pô, terceira Você entrou na frente, não. Dessa vez você entrou na frente. Caraca, velho. Você tá... Ah, morri. Você tá batendo mais em mim que os bichos, velho. Então, eu vou o seguinte, você fica na parte de cima. Aí, life. Mosquinho. Life. Mosquinho. A vida, ó. É. Ó, mas só que tá vendo onde tá a sombra da vida? É, mas agora já morri. foi. O que você... Morri, mano. Suicídio. E aí, vamos pular? Consegui. Ah, mas eu tô com uma vida menos que você, então já era. É o chefe. Agora é chefão, hein? Então, o chefe é o seguinte, não fica ali na mira, e a hora que ele jogar essa bola, você pega a bola e joga no canto. Você lembra disso, cara? Uhum. Cara, esse jogo é muito bem feito, cara. O design dele é muito bom. Aí pega isso aí e joga. Cuidado pra não ficar na mira, porque... Erramos. Aí. Quer apertar pausa de novo? Você apertou, mano. Não. Apertou, velho. Despausei? Aham. Ai, cara, tem um buraco mano. ali, pô. Morrendo, cara. A gente não conseguiu matar o primeiro. É chefão, velho. Não, mas você me bateu cacete, Eu bati, foi mal. E eu caí no buraco 2 vezes, você também caiu no chefe. caí no buraco. É. Mais louco, hein, cara? O duro que vai todos, como a gente não passou na primeira fase, e agora não vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais o próximo. 8 bits era cruel, cara. Acho que até hoje o Contra, tanto contra 8 bits quanto o 16, sempre tá ali nos topos dos jogos mais difíceis de se terminar. O famoso Contra, ou o jogo do Rambo e do Schwarzenegger ali, ó. Schwarzenegger e Loirão e Stallone. Porque tinha, né? Eles são meio assim, Rambo e Stallone ali, tá ligado? É. O Schwarzenegger, né? Schwarzenegger loirinho e o Rambo cabeludinho. O Schwarzenegger meio estilo aquele filme que ele faz, Comando pra Matar. Com um charuto na boca e tal. E o Sylvester Stallone lá do outro lado. Só faltou a faixa vermelha ali na imagem da abertura. Mas eu acho que ele tem a faixinha no jogo. Tem a faixinha no jogo, se bobear. Bom, o Contra, ele é considerado também um dos jogos mais difíceis. Na verdade, 8 bits é difícil um jogo fácil, né? É muito difícil de encontrar um jogo fácil. O Contra, ele é famoso por uma coisa. Ele popularizou um termo que talvez a molecada de hoje em dia não conheça, que é o código Konami. O Contra é um jogo da Konami e por muito tempo, como esses jogos de 8 bits eles eram muito limitados em quantidade de vida e quantidade de continue, então a Konami fez um código que praticamente, não todos, mas muitos jogos da Konami você poderia usar, e quando você usa esse código você automaticamente ganha um monte de vida, continues adicionais e tudo mais. E o Contra, ele foi famoso porque todo mundo usava esse código para tentar chegar mais longe. Famigerado código para cima, para baixo, direita, esquerda, AB, Start. A gente não vai fazer esse código, mas porque isso vai dar mais vidas pra gente, dá 30 vidas por continue, a gente não vai fazer isso e a gente vai jogar as vidas que um continue dá, que você acha que são 3 ou 2. Vamos ver até onde a gente vai aí. O Contra, ele tem uma sacada que um hit die, então assim, você não pode tomar um tiro de nada, cair no buraco, morreu, e você tem poucas vidas. Vamos ver se a gente consegue chegar no primeiro chefe, cara. Esse dá pra chegar no primeiro chefe, cara. Vamos tentar, se a gente não cair nos buracos, porque esse é o mais difícil da primeira fase do Contra, é cair nos buracos. E o Contra é um jogo anterior ao que a gente acabou de ver. Ele é de 88. Do Battletoads, né?
Mas é um jogo divertidíssimo, cara. Eu não lembro. Eu acho mais legal do que o Battletoads. Porque pelo menos eu conseguia chegar mais longe no Contra. O Contra. Cara, é que assim, o Contra é difícil e toda a sua extensão, né? Sim. O Battletoads, ele era um jogo difícil, mas ele tinha uma parede ali, né? A segunda fase fazia com que o gráfico de dificuldade dele subisse a nível estratosférico. É verdade. Bom, o Contra, diferente do Battletoads, o Contra eu já acabei com o código Konami. Sem o código Konami tem poucas vidas. Talvez hoje eu teria que jogar muito pra voltar nessa época. Sim. Hoje a gente não vai chegar nem perto de acabar, porque vocês vão ver. Mas vamos jogar Contra então? Bora. Bom, Player 2 aí? Player 2, cara. 2 players. Dá Vamos start lá. aí na bagaça. Start. Esse é o Contra. Fase 1. Conhecido do jogo do Stallone e do Schwarzenegger. Você é o azulzinho e eu sou o vermelhinho, cara. Eu vou por baixo, beleza? Beleza. Dando tiro nos brother aqui. Eu peguei o ametranca, ó. Isso é muito importante no Contra. Aí, ó, essa é igual a sua, ó. Pegar. Essa você pode ficar segurando. Pode crer. Sacou? Tem que ficar apertando, né? Isso é automático. É automático, isso aí. Vamos por baixo agora. Cara, o Contra é um jogo muito legal, cara. Esse jogo é muito massa, cara. Você vê que ele tem uma curva de dificuldade diferente do Battletoads, como você falou. Ele tem uma curva de... Eu gosto do S, cara. Mas não vou o S tá lá em cima. Mas eu não... Ele é mais... Então, ele é mais cadenciado, saca? Sim. Mas você percebe que... Mano, pegando o troço... Pegou fogo. Mas você tem que ficar perto. Esse é bom pra chefe, cara. Mas você vê que perto dos outros dois exemplos dos 8 bits que a gente mostrou... E agora, velho? Como é que vocês falam? Não, eu continuo por baixo. Os 2 bits que a gente mostrou tem um gráfico muito mais bacaninha, né? As cores, né, são melhores. As cores, a jogabilidade, você vê que já não tem tanto problema no Contra com aquela questão de ficar o bonequinho ficar piscando. Os sprites, né? Ele tem um gerenciamento de memória um pouco melhor. Mais bacana. Morri de novo, cara. Ou é um jogo que requeria menos recursos de hardware, não sei, né, cara? Mas, cara, que jogão, né, velho? Nossa, o jogo é muito legal. Ó, tem o laser. O laser é ruim demais, cara. O laser é o pior, né? Pera aí, mano. Eu vou te esperar, pode vir. Cara, aqui tem esse lance, né? Tem que andar junto. Senão você mata. E a pior dificuldade dessa fase é cair. E eu morri. Game over para mim. Não tem continuation. Morri também. Velho. Game over, mano. Não chegava no primeiro chefão. Caraca, velho. Não chegava no primeiro chefão. Porque, cara, morrer no Contra é tipo... Cara, não é que nem os videogames, os jogos você vai levando umas porradas e vai indo, né? Contra bater uma bolinha em você ali já é. Não, e não só a arma. Se você encostar no inimigo, ele te mata também. Se você cair no buraco, ele te mata também. Se você ficar pra trás na tela, ele te mata também. É muitas maneiras de morrer instantaneamente. E acho que são, o que é? 3 vidas cada 3 vidas, né, cada continue. E tem 5 continues. Então, é isso aí que deu pra ver de Contra. Não deu pra ver no primeiro chefe. Não chegamos nem na porra do primeiro chefe, cara. No Battletoads, pelo menos, a gente chegou no primeiro chefe. A gente só não passou dele. A gente é bom nesse tal de Battletoads aí. Bom, 8 bits, a gente é um fracasso. Só no 8 bits tá uma boa se fosse só no 8 bits. Mas, cara, o Contra, esse último que a gente jogou, sensacional, né? O jogo é legal, né, cara? Mas lembra que é difícil, cara. A gente tá muito enferrujado também. Vamos dar uma colher pra gente, né? A gente tá totalmente concentrado no jogo também. A gente tá gravando e tal. Quem sabe. Mas assim, sabe, se a gente tivesse, por exemplo, uma tarde, vamos relembrar o Contra, com certeza a gente conseguiria fazer um pouquinho mais. Pode crer. Mas aí, que não bastasse eles ficarem batendo a gente no 8 bits, quando veio a geração dos 16 bits, tanto pro Super NES como pro Mega Drive, o Contra, por exemplo, foi pros dois. Eu acho que, se não me engano, tem até um Contra pro Mega Drive também. Acho que tem. A
Konami fazia jogos para as duas plataformas. Como Mortal Kombat e tal. Mas aí a gente vai falar do Contra 3 agora. Contra 3. Vamos ver o que mudou. Guerra com os alienígenas. Agora é Alien, não é mais na floresta. Não é na floresta. E você vê que os alienígenas estão no contexto nessa época aí, né? É. Década de 90 e já. Cara, Contra 3 não é fácil. Não é fácil, cara. Não é fácil. Vamos ver se a gente consegue passar a primeira fase? Vamos ver. Contra 3, cara. Contra 3, sem tratamento de imagem. Sensacional. Roubei a bolinha de você. Mal. Vou pegar até essa bola aqui, eu fudei com tudo. Ai, explodi tudo. Não! Caralho! Caraca, mata essa porra. Isso é Contra 3? É adrenalina, rapaz. Eu não sabia o que tá acontecendo na tela. É adrenalina, você vai explodindo tudo. Eu não sabia o que tá acontecendo na tela. Você ser explodido, pega aqui isso aqui. Aí, rapaz, que ia ser bom demais. Esse aí dá chance não. O laser não. Laser é a pior arma de todos os tempos. Todos os contras, cara. Não é possível contra esse laser. Não sei por que fizeram esse laser, velho. Pra você se fuder mesmo. Aí, alguém ganhou uma vida. Pra você se fuder mesmo esse laser. Cara, joguei muito essa porra de Contra 3. Você conseguiu acabar ele? Guerra, opa! Vamos por cima porque vai chegar, cara? De dois só, né? De dois. Vem a mesma quantidade de inimigo de 2 do que de 1? Acho que sim, viu, cara? Isso é uma das coisas que não me lembro direito, mas se eu bobear assim, né? Joguei muito com meus primos essas porra aqui, velho, com meus primos mais velhos. Ó, como você tá com o S, deixa eu pegar o tanque. Não, cara, você tá com o teleguiado, o teleguiado é melhor. Então vai lá. Acho que sim, porque aí você vai, o que vai aparecendo vai tirando, mano. Aí, ó, teleguiado é danado. Porque ele pega de frente, vai na maciotinha e ele nem precisa usar o tanque, só vai andando, só vai fazer uma graça. Aí você foi importante, cara. Porque o teleguiado é danado demais. Ai, caralho, peraí que eu tô com o quê, caralho? Tem um cara lá em cima, mano. Mas anda, né, velho? Como é que nós vamos ver o cara lá? Aí você falou espera, depois falou. Não, agora vai. Tá com pau. Agora morreu o Lazarento, matou. Não, matei. Vai aí, vai no tanque. Ah, o teleguiado é o que há pra matar o subchefe. Mas eu morri? Então, cara, que bosta. Mas o tanque continua agora ou nem? Tamo indo, até explodir, né? Eu não tô entendendo mais nada o que tá acontecendo aqui. Muito divertido Contra. Ele é mais agitadão, né, cara? Total, né? Mais coisas acontecendo na tela. Puta. E joguei muito, cara. Esse jogo realmente joguei muito. Era daquela fase mesmo de ir na locadora no final de semana e pegar cartucho, né, pra jogar. Tinha que alugar, né, cara? Tinha que alugar os cartuchos. E, cara, joguei muito, peguei muito esse cartucho. Era o cartucho tipo... Mano, não tem nada muito legal, acabei chegando tarde na locadora, é Contra. Só que aí tinha que ter com alguém, sozinho não pegava, né? E esse Contra ainda não tinha password, né? Então assim, você tinha que jogar, sentar e jogar. Né? Sentar e jogar até o final. Mas era muito foda, esse aí eu terminei, mas terminei em Cara, tem uma fase lá pro final, assim, que você sobe umas escadinhas, vem umas águias, assim, cara, que é muito foda. Legal. Porque os chefão você pegava umas moral depois, né? Porque na verdade esses jogos eles tinham padrões, né, cara? Então uma vez que você entendia o padrão... Lá pro final as fases ficam mais difíceis que os chefões. Os chefões começam a ter esses padrões, aí você consegue se ligar e tal. Legal. Mais bacana, mas eu terminei. Fiquei muito com meus primos mais velhos, essa porra de Contra aí, 3 do Super NES. Do Super NES. Eu joguei muito mais o do Nintendinho mesmo, porque o do Super NES eu já tava em outro tipo de jogo, mas é um jogaço, cara. Vamos dar uma olhada agora pro outro 16 bits pro competidor. Não falamos dele ainda? Ainda não, a gente falou do Master, né? Quando a gente viu lá o Master, o Double Dragon. Falamos do Nintendinho. Falamos do Nintendinho quando a gente falou do Battletoads e a gente falou do Contra. Esse é o primeiro do Super Nintendo. E agora a gente vai pro Mega Drive. Mega Drive. E vamos dar uma olhada no que o Mega Drive tava fazendo nessa época aí. O que o Mega Drive tava fazendo? Então, não, ele fazia coisas boas, cara. Tinha coisas diferentes, ele tentava copiar. Tem um jogo de beat'em up do Super NES que é muito famoso, que é o Tartarugas Ninjas, o Turtles in Time. E na mesma época, a SEGA lançou o Hyperstone Haste, que é dos Tartarugas Ninja também, que é um beat'em up. E a gente vai dar uma olhada nele pra ver como que é esse cara aí. Nesse Tartaruga Ninja, então. Vamos lá. Cara, 2 anos depois do Battletoads. Pois é.
O Nintendinho, cara, o Nintendinho ele ficou um tempo no mercado, disputando o mercado com o Mega Drive. O Super NES veio depois. Veio depois. E se aproveitou disso, porque como teve mais tempo, né? Acabou se aproveitando da pegadinha aí. Acho que nada justifica. Mas, cara, Tartarugas Ninja, esse Konami, acabamos de ver um Konami com o Nintendo, agora estamos vendo um Konami Sega, né? E essas Tartarugas tem filme, tem desenho, tem gibi, tem tudo, né? Aliás, o gibi é o que tem de melhor, né? Porque é violento. Mais violento. Vamos dar start aqui. 2 players. 2 players nas tartarugas, para escolher 2 tartarugas. 2 tartarugas, eu jogo com uma, você joga com outra. Eu gosto do Rafael. Eu vou escolher o Michelangelo. Então eu vou de Rafael. Escolhemos nossas tartarugas e fight. Vamos lá. April New, Estátua da Liberdade. Não precisa saber de história. História é assim, alguma coisa aconteceu e a gente tem que bater o joguinho é mó coloridinho, né? Nova York, estágio 1. Estágio 1. Olha lá, vamos lá. O B pula, o abate, que seria o A, né? No nosso controle aqui é o Y, e o C não fazia nada. Ah não, o C corria. O C dá um rush aí. Você dá uma pirueta, né? Não, o C ele dá tipo como se fosse 2 pra frente. Ah, voadeira, velho. É um jogo, cara, perto dos que a gente jogou até agora, mano, que jogo mamata. Nossa, esse aqui era muito fácil. Extremamente mamata. Esse aqui era pra acabar mesmo. Não, assim, jogando agora ele tá suave, né, cara? Não tomamos um hit até agora. Suave demais, cara. Então, mas esses jogos aqui, a SEGA tinha alguns jogos, o Mega Drive principalmente, né? Mais sérios e tal, né? Tartaruga Ninja não é um deles. Tartaruga Ninja é um jogo que é pra molecadinha acabar, assim, pensado, né, cara? Você vê que a gente não se bate, né? Diferente de todos os que a gente jogou até agora. Que a gente... O Contra 3 acabou, né? De a brincadeira de matar um amiguinho. Mas o Contra do Nintendinho e o... Não, principalmente o Double Drive e o Battletoads, né? A gente se batia. Se batia, né? E esse aqui, ó, tranquilão. Cara, só andando a pizza. Muito sussa. Cara, ele tem os mesmos inimigos do Turtles in Time do Super NES, cara. Esse robozinho aí, ó. Cara, sossego, né? Tartaruga Ninja padrão. Muitos jogos da Tartaruga Ninja foi basicamente essa porra aqui, cara. Era andando e batendo, né? Andando e batendo, tranquilão. Tartaruga, os ninja. Tal. Daqui a pouco deve aparecer o Mestre Splinter. Um chefão aí, ó. Que pode ser um daqueles chefão que tinha nos desenhos, lembra? Passar o desenho. Bebop Rocksteady, aqueles caras lá, né? Até o Demolidor. O Demolidor deve ser o chefão final. Opa! Cara. Não morreu uma vida até agora, velho. Não, muito sussa, né, mano? Nos outros lá que nós jogamos até agora já tinha morrido, já tinha dado game over essa porra. Isso é muito leve. É divertido e tal. Mas assim, a diversão quanto mais difícil, mais divertido, né? Depende. Esse é um jogo casual, esse aqui, né, cara? É um clássico. Mas é casual. Você joga tranquilão, sem estresse. Mas já deu pra ver a gente vê a diferença aqui da qualidade gráfica do Master pro Mega, né? Já melhorou muito, né? O Mega melhorou, apesar do som ser muito parecido, similar com o que o Master fazia, né? O Master ele tinha um chip de vídeo muito melhor do que a da Nintendo, mas só que o som era bem inferior. E o Mega não melhorou, cara. E agora o Mega Drive foi relançado, a Tectoy aqui no Brasil relançou o Mega Drive e continua com o mesmo problema, cara. Todo mundo está reclamando do áudio, a placa de áudio continua estourado. Cara, acho que assim, né? Saímos do esgoto e beleza, Tartaruga Ninja, né? Não, vamos ver se a gente chega no primeiro chefe. Não deve demorar não. Não demora não, aí ó. Vamos aí. Cara, é o menos divertido até agora. É que é muito fácil, cara. Não, dificuldade zero, cara. É zero, cara. Tipo, você esmaga botão. Pois cara. Esmaga botão. Cara, depois de Contra. É uma mudança radical, né, cara? Vamos ver se aparece o chefe, cara. Quando as pessoas falam que existem jogos mais difíceis que os outros, você duvida? Aí, ó. Mas aí joga uma partidinha de Contra, depois você joga um Tartaruga Ninja. Você vê o nível. Eu posso ficar na sua frente, batendo em você. Pode, cara, são amiguinhos. Você bate em mim. Acho que deve cair no buraco. Deve cair, se bobear. Mas não morre. Cara, é isso aí. Isso aí, né? Não tem muito mais não, cara.
easy, né? Muito easy, né, cara? Eu não sei se é porque a gente veio numa curva de dificuldade absurda, né, mas, cara? tipo assim, não empolga mais. Não empolga. Pô, os outros foram tão empolgantes jogando, cara. Esse aí parece... É tão fácil que chega a ser besta. Cara, parece que até não precisava nem jogar, tá ligado? Deixava o molequinho sozinho, cara. Zero desafio, cara. Mas e a tendência... também. É isso aí, joguei muito. Joguei até no fliperama, né, cara? E fazia sucesso, bastante sucesso. Fazia. Porque você saia matando, né? É. Mas é um jogo que não tem muita dificuldade pra você terminar, assim, né? Porque a gente tinha como... A gente conversou, tinha o lance de alugar o cartucho, né? Uhum. Tinha cartuchos que você... Um dia você terminava, mas não no primeiro final de semana. Tartaruga Ninja é aquele que você pegava na sexta, no sábado você já tinha acabado. Dava final no final de semana e tinha que torcer pra ter levado um outro cartucho, porque senão você ia ter que começar de novo. Jogar no hard, tentar mudar a dificuldade no outro. Eu não sei que deve começar no normal, né? Porque a gente não tá mudando, deve começar no normal. Então agora vamos voltar para a Nintendo. A Nintendo trouxe tudo da Capcom de uma maneira ou de outra pro Super Nintendo, né? Fazendo alguns ports. O Final Fight ele teve um problema grande porque o primeiro Final Fight, que foi o grande jogo que fez sucesso no fliperama e era muito aguardado para vir pro Super Nintendo, quando ele veio, primeiro, você não podia escolher o Guy, que era o personagem mais legal do fliperama. Certo. Segundo, você não podia jogar de 2. Aí eles lançaram depois de um tempo o Final Fight Guy, que era o primeiro Final Fight, só que você escolhia o Guy, mas você continuava não podendo jogar de 2. Então foi frustrante, cara. Só quando veio o Final Fight 2, que daí dava pra jogar de 2. Pode ser, será que teve alguma dificuldade técnica pra trazer 2 players? Eu acredito que sim, mas no 2 já era 2 players. Então assim, talvez foi pressa, sei lá. Sei, né? Assim, dava pra fazer. Eu joguei muito essa porra no fliperama. Eu também. Muito mais fliperama do que no console. Era assim, o uso da Capcom, né? Final Fight, Cadillac Dinossauro, Capital Commando, Alien vs Predador, Punisher, todos esses caras eu joguei muito no fliperama, esses beat'em ups da Capcom. Uma das coisas bacanas pra quem era... tinha um console da Nintendo, era isso, né? Era a Capcom, né? A Capcom levou tudo, né? Levou muita coisa bacana pro Nintendo. E isso eu acho que fez muito peso na balança do Nintendo contra o Mega Drive. Fez sim. Os títulos, né? Os títulos. Os títulos. Porque teve uma época que realmente o Super Nintendo, pelo menos aqui no Brasil, ele esmagou. Ninguém mais comprava o Mega Drive. Era triste, né? Quando o moleque ganhava o Mega Drive do pai, ele queria o Super NES. Todo mundo jogava Super NES, as locadoras tinham muito título de Super NES. E Mega Drive tinha alguns jogos muito bons. Quando saiu, né? No começo dos dois, ainda vendia-se muito Mega Drive. Vendia-se porque o Mega Drive, ele, principalmente no Brasil, ele veio com esse lance de o primeiro videogame 16 bits. Então, o que a gente tinha na época? A gente tinha o Master e o Nintendinho brigando. O Master morreu, veio o Mega Drive, que era bem superior ao Nintendinho, em termos de processamento, de gráfico e tudo mais. Então, assim, ele fez o boom. E o Super NES só veio depois. Então, muita gente teve primeiro o Mega Drive. E o Mega Drive popularizou. Só que aí, quando veio o Super NES, cara, aí... começou a trocar tudo. Nesse período, teve muito ali 8 bits, baseado no Nintendo, tipo Turbo Game, né? Dos cartuchos americanos, cartucho japonês. Sim. Então, aqui no Brasil... Aí, antes de chegar ao Super Nintendo. Aqui no Brasil, o Nintendinho mesmo era muito difícil de se ver. Você tinha os clones, né? Você tinha os clones fabricados no Brasil por empresas. A Tectoy era representante da Sega, então ela que lançou o Master e o Mega. E a Nintendo não tinha um representante no Brasil. Então, ou você trazia um Nintendo importado, ou dos Estados Unidos ou do Japão, ou você trabalhava com clone, que eram o Gradiente, o Turbo Game, Top Game e coisas do tipo. Então agora a gente vai jogar o primeiro Final Fight do Super NES que dava pra jogar de 2, que é o Final Fight 2. Isso aí. E vamos dar uma olhadinha nele. Mais uma musiquinha tradicional. Totalmente tradicional, né, cara? Aí esse é o final do primeiro, ó. Quando o Code salva. Esse era o trio, né? Code, Hagar e Guy, era o trio do primeiro. Exato. Tá, o Code e a Jéssica foi de férias, o Hagar retornou pra casa, continuou sendo prefeito, mas a gangue Mad Gear continuou aí e se reagrupou.
E aí é pau, né? Elas estão na rua, goleira, né? Vamos nessa. É o que sobrou. Aperta aí. Aperta o quê? Starts. Quer ver o start? Pã. Você não quer ver essa treta aí? Olha lá. Pã. E assim, nada dublado. Nada dublado, nada falado. Nada. Starteremos o game para 2 players. Então tem do primeiro jogo só tem o Hagar. Exato. E tem esses 2 personagens novos aqui, a Maki e o Carlos. Eu vou de Carlos. Não é nada tradicional. Eu vou Carlos. Você vai Hagar? Eu vou de Hagar. Então vamos lá. Na tradição. Estamos lá. Ah, diferente. Aquele lá, o 1, se passava na cidade, né? Então você ficava na mesma cidade indo pelos bairros. Esse aqui você tá ao redor do mundo. Tanto que a gente tá primeiro na China. Primeira fase na China. E na China é isso aí, tá cheio de punks, tá cheio de ciborgue, né? É bem a cara da China, os caras de cabelo verde. Cara, tudo China. Tudo China, ó. Tudo da China aqui, guys. Dá pra ver que é um jogo bem fácil também, né, cara? Ele é fácil. É um jogo que tem um ritmo diferente. Tem uma jogabilidade muito bacana. Bem melhor do que a do Tartaruga Ninja, por exemplo. Nossa, mas bem melhor. E nesse a gente se bate, ó. Olha lá. Ó. Escreva as palavras. Ô, cuzão, toma. Mas é bem mais mamão com açúcar. Aí, ó, quem que tá lá no fundo, ó? Chun-Li, cara. A Chun-Li comendo. Esse universo Capcom, ele foi juntando todo mundo, né? Como a gente disse no episódio do Street Fighter, o primeiro Final Fight, ele nasceu, o projeto nasceu para ser uma continuação do Street Fighter. Sim. O projeto se chamava Street Fighter 89, porque o primeiro Final Fight foi lançado em 1989. Quando o jogo foi deu soquinho no fígado, só pra vingança. Quando o jogo foi lançado, eles estavam quase prontos. Eles viram que não tinha nada a ver, né, cara, com o Street Fighter e criaram uma outra franquia. Mas a história se passa no mesmo universo, tanto que depois... Olha lá a Chun-Li lá, ó. Os personagens do... que é a Chun-Li, ó. Olha lá. Chun-Li, me ajudar, pô. Não, ela tá comendo, velho. Ela tá de férias. Vamos, e aí, o que aconteceu? As crianças burras precisavam de um boa na tela, vai, anda, chega, a gente tá por aí. E aí, pega a tortinha. O que aconteceu? Os personagens do Final Fight depois foram pro Street Fighter. Foi, né? Foi tudo juntando. Então o Sodom, o Rolento, o próprio Guy, o Code. Só acho que o Hagar que não virou personagem jogável. Hagar não ficou, né? Mas alguns até muito Zangief. Até o André, que era um inimigo aí dos Final Fight. O Rolento também acho que era inimigo. O Rolento também inimigo. Aqui também, assim como a gente viu no Battletoads, por exemplo, você podia pegar umas arminhas, né? Ou dar umas porradas. Esse cara aqui, ó, o André, tá vendo? Esse grandão aí, esse André aí, é um personagem clássico. Esse cara aí, ó. Grandão. Esse karate, né? Ficou nessa, né, velho? Mais divertido que o Tartaruga, com certeza. Bem mais divertido que o Tartaruga Ninja. Mais bem feito que o Tartaruga Ninja. A dinâmica é mais legal. Só que uma historinha mais bacana, diferente. É mamão com açúcar também, né? É diferente do primeiro. O primeiro é muito difícil. É mais difícil. Vamos lá, só recapitulando o que a gente viu até aqui. A gente viu um jogo do Master System, que foi o Double Dragon. Vimos Double Dragon. Passamos do primeiro chefe. Passamos do primeiro chefe. Aí a gente foi pro Nintendinho, fomos jogar Battletoads, não chegamos nem no primeiro... Não, chegamos no primeiro chefe e morremos no primeiro chefe. Exato. Aí a gente continuou no Nintendinho e foi jogar contra um... Desastre. Não passamos do primeiro subchefe. Desastre total. Aí a gente foi pro Super NES jogar contra 3. Desastre total também. Aí a gente foi pro Mega Drive ver o que estava acontecendo no Mega Drive e a gente foi jogar Tartaruga Ninja. Dá pra jogar com as mãos invertidas, né? E a gente parou de jogar de tão fácil que era. Tava baba. Aí a gente voltou pro Super NES e deu uma olhada no Final Fight 2. Vimos que ele tem uma jogabilidade mais legal que o Tartaruga Ninja, mas também é fácil. Ele é tão fácil quanto o Tartaruga Ninja, mas ele é melhor em todos os aspectos. Todos os aspectos. Jogabilidade, som e tudo. É mais bacana. Exato. E agora então, vamos voltar pro Mega Drive de novo. E vamos dar uma olhada num clássico do Mega Drive. Clássico. A gente falou agora há pouco que existiam os fliperamas da Capcom, que depois foram transportados para o Super NES. A SEGA também tinha alguns jogos de fliperama muito legais. E um deles, de beat'em up, que foi classicaço, foi o Golden Axe. O Golden Axe ele foi depois transportado pro
Mega Drive, como Golden Axe 1, um jogaço. E ele teve uma continuação no Fliperama, que não veio pro Mega Drive, mas o Mega Drive fez a sua continuação com o Golden Axe 2, ele é só pro Mega Drive, e depois teve o 3, que é ruim demais. Então, como o 1 é muito conhecido, né, todo mundo já viu o Golden Axe 1, então a gente vai dar uma olhadinha no Golden Axe 2, que ele é basicamente o Golden Axe 1, só que um pouquinho melhorado em termos de gráfico e de som, quando a gente fala de Mega Drive. Pois é. Vamos lá? E tem machado, né? Tudo que tem machado é legal. Tem machado, tem magia. Tem anãozinho pra você chutar. É bacana, o Golden Axe é bom. E vamos ver o Golden Axe então. Vamos lá. Golden Axé. Golden Axe. Golden Axe, direitinha. 2 player pra nós. 2 player, normal game. Ele tinha um duelo lá que era tipo um joguinho contra o outro. E aí a gente tem isso. Guerreirinho, equilibrado. O anãozinho que é o cara forte. E a mina que é ágil. Vai ficar girando. E não dá, obviamente, pra gente escolher os dois escolher o mesmo cara. Tamo no mesmo. Se você escolher um, automaticamente descarta o meu. É, isso aí. Você quer jogar com quem? Escolhe aí, cara. Fica à vontade. Eu vou com o anãozinho, então. Que é o mais forte. Então eu vou com a menina que é o mais ágil. Porque guerreiro é equilibrado e equilíbrio não faz parte do nosso vida. É isso aí. Só no Star Wars que é legal. Então vamos lá. Então lá. A gente se bate? Deixa eu ver. Bota aqui, Ana. Bate, para, cara! Bate mesmo. A gente bate. Então vamos lá. 2 pra frente da famosa corridinha. Pois é. Então, cara, em termos de qualidade, o Golden Axe 2 é mais bem feitinho do Mega Drive do que o 1, cara. Que é uma música de tensão medieval. É, uma musiquinha mais... soltar aqui uma magia pra tocar o terror, pra mostrar pra vocês a magia. A mina controla o fogo, né? Ah, rapaz, que coisa linda, os morcegos do fogo. Isso é fogo, mano? Parece uns morcegos. Eles mantiveram no 1, né? A mina controla o fogo, o anãozinho controla a terra. E o... Não dá pra matar as pessoas da vida. Ó, ganhou uma magia. É uma magia? Acho que era, ou era uma vida? Cara, não sei, não vi direito, não lembro desse bagulho. Pô, tem um cara pendurado ali, mano. Puta, que sacanagem. Ah, salvamos ele. Salvamos, ó. Obrigado por ter me batido. Oi, eu te bati, cara? Foi mal aí. Então, você vê que ele tem um ritmo diferente do Final Fight, né, cara? Sim, tem um ritmo. Ele é mais devagar, ele é mais espaçado. Ó, a magia do anão, ó. Olha lá. É da perna, ó. Da perna. Ele controla a perna. E ele tinha as montarias. E ele é mais suspense, né, também, né, cara? Ele é um mundo mais Conan, assim, né, cara? É isso, né, mano? É isso aí. Golden Axe. Golden Axe é isso aí, cara. Então, Golden Axe. Golden Axe, machadadas, espadadas, magia, anão, monstros, montarias, salvando vilas que são... É um ambiente que a gente gosta bastante, pra falar a verdade. É muito jóia. É fantasia medieval. E são poucos jogos. A Nintendo também teve alguns jogos, né, cara? Teve o Knights of Round, teve os D&Ds, teve alguns jogos de D&D que eram beat'em ups assim, medievais, que eram bem legais. Você lembra de alguma coisa, algum contato no mundo dos games em fantasia medieval antes do Golden Axe? Não, cara. Foi o primeiro, né? Tipo Conan, né? Tipo andar e bater em Goblin, Orc e tal. Acho que foi o Golden Axe, né? Foi o primeiro. Golden Axe, um clássico. Clássico. Vamos dar uma olhada agora em um clássico que esse desbancou o Final Fight. Pelo menos na minha opinião. Principalmente por aquilo que a gente já falou. Quando o Final Fight veio do fliperama pro Super Nintendo, todo mundo esperava jogar de 2 e tal. Eles fizeram uma versão muito podre. E a resposta da SEGA foi um jogaço chamado Streets of Rage. Que teve 1, 2 e o 3 pro Mega Drive. O grande diferencial dele foi a música. Que o compositor que fez as músicas do Streets of Rage é um cara muito conhecido no mundo da música, no mundo dos games. Os japoneses lá que fez essa parada. Conhece ele? Eles lá conhecem. E a trilha sonora do Streets of Rage hoje, pro mundo do game, pro mundo da crítica do game, ela é sempre falada assim, ó. Ah, e trilha sonora de videogame? Streets of Rage sempre tá na lista. E leva, obviamente, o Mega Drive aí na sacola junto. Então a gente vai dar uma olhada no primeiro Streets of Rage. Vamos ver o primeiro, cara.
que é a resposta da SEGA pro Final Fight e deu um baile de 10-0 no Final Fight quando saiu. Então vamos de Street of Rage 1. Que joga 2 players. E vamos dar umas cacetadas. Cacetadas, você vai de quem? Eu vou com o Rose. Axel Rose? Então eu vou com o Adam Sandler. Sou eu. Você é o azul. Adam Sandler e Axel Rose? E Axel Rose. Então é bora, é nóis. Então vamos lá. Vamos ver qual é que é desse Street of Rage aí. Street of Rage é porrada, né? Tá tocando um putz maldito, putz. Tuts. O negócio é neon, ó. Neon, é urbano, é à né, noite. cara? Urbano. É a noitona. Jogo urbano. Eu bato nesse Você bate em mim bate. Ah, esse cara tem. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer aqui. Puta. Esse é. Olha lá. Esse aí que você queria fazer? Ó, a polícia. A polícia. A polícia. Bazucada. A sua magia é um polícia que solta uma bazuca. Uma bazuca, rapaz. E quer ver? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vem aqui, ó. Fica parado aqui no meio da tela aqui, ó. Ah, Vira pra lá. vai lá. Fica parado. Tô parado. Aperta o soco. Não, Não. Não é quando eu estiver assim, perto. Mano, que você tá encoxando. Não, mano, é que você dá um golpe especial aí, ó. Pros caras. Não, soco. Não rola não. Não, cara, rola, que ele pega aí. Rola isso aí, tipo, um soco no outro. Não, cara. Pô, Então deve ser dos dois pra frente. E é isso, cara, e vamos dar umas cacetadas. Vamos dar cacetada. Dá um pulinho e dá uma ajoelhada, que o Axel dá uma ajoelhada. E só que você dá também o seu golpe especial, cara. Se você apertar o soco e o chute ao mesmo tempo, acho que ele dá uma rodada aí, ó. Olha lá, ó. O meu dá uma voadinha pra trás, ó. Só. Dá umas porradas. Mas assim, legal, né? Mais um desses jogos de andar e descer a cacetada. Tem um tuts mais avançado aí no fundo. O fundo tem um tuts mais bem organizado. Tem os polícia que chama. Tem polícia. Tem polícia aí pra você chamar? Tem, vamos ver. Chama o seu polícia aí. Vamos ver. Tá, mas o meu é uma giratória. É, giratória, mas esse da giratória não é legal. Esse é uma bazucona, mas chove. Caralho, o tamanho da bala que ele teve que jogar pra chover, hein, cara. Caralho, matamos um pisante. Com magia. Dá pra destruir esse... Não? Isso aqui, ó. Mas tem uma garrafa, ó. Deve ser que tem uma garrafa, ó. Garrafa pra beber? Não, pra bater nos caras. Não em mim, né? Mas também é um jogo fácil, né, cara? Jogo fácil, né? Jogo de... Mas é divertido. Também, assim... Mas os sprites são menores do que o Final Fight. A gente jogou o Final Fight agora, os homens eram bem maior, né? Ah, sim. Esse aqui são menorzinhos, só que parece que são mais bem feitinhos, né, cara? Ó, tem um cano aqui também, ó. E mais aquele lance, né? De pegar as coisas no chão, bater nos caminhos. É isso aí. Aparece um cara maiorzinho, mais forte, diferente. Ó, tem um Kung Fu aqui, ó. Exato. Parece um carinha mais fortinho na tela, diferente, total, batendo no nada. Você vê que o cenário ele é mais bem feitinho, ó, também tem coisas em vários níveis, né? Tem o hidrante que fica na frente do bagulho e tal. É bem bacana. É bem bacana, cara. Esse jogo é bem legal, cara. Pra destruir todas essas paradas de máquina que ela some. Será que a gente consegue ver? Será que a gente consegue ver o chefe, o primeiro chefe? Eu troquei por um taco de beisebol. Eu tô com o pela de cana. É mais legal que a garrafa. Lógico, e eu tô com o pela de cana. Ó o Kung Fu. Jogou um Kung Fu. Ih, rapaz, o legal desses jogos é que você tinha que estar na linha do cara pra dar porrada. Você tem que dar exatamente na linha do cara. Cadê o gol? Olha lá, gol. Porque as crianças eram burras. Não sabia que ia pra frente. É nada, ele abria meio que, na verdade, esse gol é o quê? Ele abre o mapa depois dele ter mandado todos os inimigos que ele tinha que te mandar. Isso, aí ele avisava que a próxima tela tava liberada. Isso, aí ele abria a próxima tela pra você, né? Nossa, que porrada. Acho que é isso, não é não, velho? Vamos ver se a gente chega no primeiro chefe, tá? Acho que não deve faltar muito não, será? Sei lá, velho. Eu dei uma cacetada de vocês aqui, ó. Essa veio lá do Double Dragon, né, mano? Ela deu uma melhorada aí no Visu. Visu, cara. Ficou mais magrinha. Batendo na menina, galera. Quando dá o E, que morreu. Bater em Cadê o gol? Não é legal, cara. Ah, o chefe. Ah lá, trocou a música. É o chefe. Vixe, é 2? Porque eu acho que é 2 porque nós estamos de 2. Eu acho que se a gente tivesse em 1, ia ser um cara só. Vai na tela
Eu acho que eu não tenho mais o polícia, né? Que não é Gastão, não é? Acho que o polícia era pra ser gasto, né? Nesse momento. Ai. E aí, matamos? Acho que não foi, Setão. Matamos já? Matamos, cara. Se você. Velho, muito. É divertido, né? Divertido, mas facinho. Mas né? é mais um que tem que ver se tem um nível hard aí pra ver se dá um coisa. Descer o cacete. E essa foi a resposta então da SEGA pro Final Fight. É um jogo muito bem acabado, né, cara? Muito bem certinho. Mas foi fácil até, né? Redondinho, né? Mas é dos fáceis aí que a gente viu, né? Bem no nível do próprio Final Fight 2 que a gente jogou, né, cara? Tá certo que a gente já jogou alguns, então a gente já evoluiu aqui no videogame. Já deu uma desenferrujada, né? Daqui a pouco já podemos voltar lá no Contra e zerar. Mais 2, 3 joguinhos. A gente já volta lá pro Battletoads. Mas é bem bacana. Legal. Um dos poucos jogos aí do Mega que faz frente aos jogos do Super Nintendo. É verdade. Legal. Bom, assim como a gente falou do Tartaruga Ninja, que era um jogo que tinha tanto pro Super NES quanto pro Mega Drive e com algumas pequenas mudanças, tem uma outra série que também ficou vivendo por muito tempo, desde os 8 bits, na época do Master System e Nintendinho, e pro 16 bits também aconteceu isso. Ela foi pro 16 bits e existiu nas duas plataformas com algumas pequenas mudanças entre elas, que é o Joy Mac. Joy Mac. É um jogo mais de plataforma, mas só que ele também tem esse lance cooperativo, de poder jogar de 2 e tudo mais. E ele é pra ser um jogo dos engraçadinhos, né? Isso, dos engraçadinhos, mais pra criança e tal. E é um jogo que tem uma temática diferente. A gente viu aqui, a gente passou por Tartaruga Ninja, coisas mais cartunescas, a gente foi pra coisas urbanas, e agora a gente volta, guerra urbana, na selva, guerra contra Alien, Alien vindo pra terra pra resgatar o amigo. É isso aí. E agora a gente vai para um tema bem diferente. Na verdade, os dois últimos jogos dessa nossa lista são temas que saem da caixinha. E o primeiro deles, o penúltimo então da nossa lista, ainda é do Mega Drive, e a gente está falando de Joy Mac. Joy Mac, vamos jogar no Mega Drive. No Mega Drive. E ele tem essa temática da época das cavernas, coisas aí, dinossauro, Era da pedra. Idade da Pedra. Idade da Pedra, Joy Mac, 2 homens das cavernas. Das cavernas, exatamente. E 2 camaradas das cavernas. E vamos dar uma olhada aí como é que eram as coisas. Caveman Ninja. Eles eram ninja homens da caverna. Tá, cara. Foda, né? Olha lá. Joy Mac. E a gente foi amassado pelo troço que é feito do quê? De pedra. De pedra. E é isso aí, é tacape de pedra, tacape de osso. E vamos indo. E como é que faz pra escolher isso aqui? Mais uma vez vai acontecer um rapto de uma garota. Certeza. Ah lá. Puxou pelos cabelos, porque nessa época. As duas garotas, 3 garotas. Ixi, essa daí deu trabalho, a última. Essa foi mais difícil. Aí, João, você precisa apertar Start. Treta e pulou, rapaz. Um pula. Tá. Ó. E ele jogava machadinho. Então olha só, a gente tem 2 níveis de pulo, o pulo normal e o super pulo. E um que atira. Ai. Tá vendo? Ele é meio engraçadinho, né, cara? Engraçadinho. Bem crianção, né? Aí esse jogo deve ter alguma coisa. Deve ter upgrade. A pedra rolou, bateu na gente. Deve ter upgrade, porque a gente tá jogando ossinho, que é o primeiro nível das armas do Joy Mac, né? Exato. É que muitos dos joguinhos que você jogava aí começavam com a... Você tinha a arminha assim, você tinha que pegar um upgrade. E esses upgrades eu acho que estão aí dentro, ó. Alguém pegou você bumerangue. Você pegou o bumerangue, cara, o bumerangue das pedras. Ó, o fogo. Eu peguei o fogo. Que bicho. E cara... Fogo é ruim. Esse é o melhor, mano. Essa rosquinha. Essa é a melhor, velho. Puta, o chefe. Já morri. Aqui, ó, tem que acertar na cabeça dele. Aqui, eu tô aqui em cima, você fica embaixo. Não sei. Será que a gente matou o primeiro chefe, cara? Não sei não, cara. É um jogo bem muito açúcar, lógico. Mas ele é mais de você entender.
Eu nem sei mais qual sou. Esse é o verde, mano. Olha lá, vários. Ai, cara, morri. O João tá atirando pra cima com ninguém, vai tá atirando a cabeça do dinossauro. Tá atirando a cabeça do dinossauro aqui, ó. Aí, ele tem 2 vidinhas, mano. Morri. Vai, não, pega o tiro. Ah, será que começou de novo? Começou de novo. Ah, não, olha que foda. Começou. Que isso? Batemos no bicho. Você só tinha um continue, velho. Tinha um continue 10 E você pegou. Não, você pegou continue, velho. Não, aqui. Ah, tá. Você pegou continue. Como assim? Não era assim que funcionava? Não, esse jogo é difícil, cara. Você só tem um continue. Não, cara. Morri. Morreu, acabou, velho. Apertei start de novo. Voltei. Ah, não. Você tem... é porque você tem uma vida, ó. Você não era continue aquilo. O que é aquilo? Peguei alguma coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer na hora que você morrer, que você tá na vida 0, ó. Cara, é difícil essa porra, velho. Difícil, cara. Morreu hoje, morreu, cara. Foda. Você falou de ser bobinho, de ser facinho. Toma game over na cara, ó. Bom, cara, Joey Mac. Mais difícil do que a gente imaginava, né? Pois é, cara. Vai ser divertido. É divertido. É, mas é mais difícil que o Tartaruga Ninja. Final Fight, Street of Rage. Bacana. Isso aí. Bom, e agora a gente chegou no fim da nossa lista, cara. No último. E eu acho que agora o negócio vai engrossar. Vai engrossar. Vai. Vamos voltar pras tretas lá. Pra treta, é. A gente veio pra um monte de jogo difícil, foi pra um monte de jogo fácil. E agora a gente retoma o último jogo da nossa lista que a gente escolheu aqui. É o Sunset Riders. Sunset Riders, cara. É um jogo que também vem do arcade, muito famoso no arcade. Só que a gente vai jogar o port do Super Nintendo, que é um jogo que a gente jogava quando moleque. Eu joguei primeiro no Super NES. Eu acho que eu não me lembro de ter jogado no fliperama, não. Não? Sei. Acho que só no Super Nintendo. Eu joguei depois no fliperama, mas eu conheci esse jogo também no Super Nintendo. Então vamos dar uma olhada nele. E assim como o Joey Mac, que tem um tema diferente, Idade da Pedra e tal, o Sunset Riders a gente pode dizer que ele é o contra do Velho Oeste. O contra do Velho Oeste. É isso aí. Porque teoricamente o negócio pega. Pega também. E é o mesmo esquema. Um tirinho, caiu. Um hit foi pro saco. Então vamos dar uma olhada em Sunset Riders. Esse é difícil, cara. Esse é Sunset Riders. Esse é difícil. Podemos dar um start aqui? Dá um start aí. 2 player. 2 player. É um jogo de 93, ó. Isso era bom, hein? Puta, eu gostava do mexicano. E do Bob. Ó, então a gente tem o Steve. Pistoleiro. Billy. Pistolinha. O Bob, que tem um trabuco. Trabuqueiro. E o Cormano, que é o mexicano. E aí? E aí, você vai com quem? Sei lá. Eu vou com o México. México? Então vamos de rifle. Então vamos nessa. Esse é mais grande, mais grande. O nosso primeiro chefão seria o Simon Gridwell. Pois é. 10 mil dólares. Procurado por 10 mil dólares. Dead or Alive. Ou morto. E aí que começa. Isso é tortura, velho. Esse jogo, ó. É tortura. Ele tem o mesmo esquema do Contra. Você atira em várias direções. Ah, dá pra você subir, ó, e você lá em cima. Não vou não. Ah, achei um bagulho. Ah, o upgrade, velho. O upgrade aí? Aham. Ah, pra cima e pulo pra ir pra parte de cima. Nossa, demais. Olha uma bala. Ah! Ó, você pegou também um upgrade e você pegou 2 armas, tá vendo? 2 garruchas aqui, ó. Tem um cara atrás de mim, mano. Me solta. Ó, cuidado com a bala. É um hit, mas as balas são mais lentas do que no Contra, né? Elas são, tipo, visíveis, né? Cuidado com a vai explodir. Explodiu? Agora vai explodir. Agora vai explodir. Ah, e eu caí na porcaria da bala. Cara, muito bom esse jogo. Esse jogo é muito legal. Eu jogava muito com meu irmão esse jogo. É? Ó, você pegou um tiro rosa aí. Tiro rosa. Ah, esse aqui é tiro rosa. Opa, chefão. É, vai vir um... Nossa, eu pulei. Velho. Ah, é verdade, vamos pra cima. Meu Deus! Ah, rapaz, Torico! Vai ver os Torico, pô, divertidaço, cara. Muito bom. O rosinha, você segura o Y, ele atira automático? Assim, essa é a diferença. Vamos nessa. Vámonos!
Olha atrás de você, mano. Ó, que legal, cara. Esse jogo é legal, né, mano? É muito legal, ó. Vai explodir. Vai o cara atrás de mim. Ah, não! Puta merda. Ah, dá pra pegar o... Ah, dá pra pegar e jogar no cara? É, dá pra pegar e jogar no cara antes que explode, cara. Deixa eu pegar. Ah, vai explodir. Cuidado. Deixa eu pegar esse upgrade aqui, porque acho que o chefe não tá longe, não. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Ele que tem a fase do cavalinho, né, cara? Muito foda. Olha lá. Vai aqui em touro, agora tem que ir por tem cima que do pular do touro, né? Vê as galinhas primeiro. E lá vem os touros. Ai, caralho, tem que sair correndo lá. Ai, olha que louca a animação, cara. Mano, esse jogo é muito legal. É o jogo mais divertido que a gente jogou até agora. Opa, mais. Ai, caraca. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Caraca, velho, demais esse jogo. Acabou? Acabou estourada? Acabou. Muito bom, né? Muito divertido. Opa, chefe. É, chefe ou subchefe. Joguei muito isso aqui com Não, esse é chefe mesmo. Agora, o chefe a gente tem que bater lá em cima. Agora ele muda um pouco aquele lance de plataforma, né? Sim, sim. Mas é mais bala, rapaz. É, mais bala. Mais bala. Então a gente tem que quebrar primeiro os barris pra depois chegar na nossa cabeça, cair por no exemplo. Mas eu vou pegar um continho aqui só pra matar esse cara aqui. Primeiro eu vou ter que ficar tirando na mão porque eu morri de novo. Fala lá. Cara, é muito bom. Vamos lá, vamos matar esse chefe aí. Eu gostava muito de jogar isso aqui, jogar muito com ele, esse joguinho aqui, velho. Não, cara, não é possível que a gente não vai matar o Wigwell. Ganhar 10 mil dólares. 10 mil dólares pra começar. Nossa, nessa época aí, 10 mil dólares, velho. Você comprava os Estados Unidos com 10 mil dólares. Ó, consegui escapar, não sei como. Ele tá ficando vermelho. Tá. Morri de novo? Morreu, velho. Caraca, velho. Você tá tomando todos os tiros do mundo. Aê, rapaz! 10 mil dólares ali Tá lá, no chão. caiu o dinheiro. Ó, esse já tem uma falinha, tá vendo? Esse já tem umas falas. Bury me with my money. Foi mais caprichoso nisso aí. E foi, cara. Ai, caramba, mano, esse jogo é muito legal, cara. Legal, né? Sunset Riders encerrou a nossa lista aí. Sunset Riders. Eu pensava que era, na época, eu acho que eu achava mais difícil, cara. Mais difícil? Já peguei o jeito de voltar a jogar. Eu acho que deu uma desenferrugadinha cacete aí. já, cara. Eu acho que os próximos episódios que a gente fazer de game, que a gente voltar a jogar esses jogos antigos aí, arrebentar. acho que a gente vai arrebentar. Esse foi só pra tirar a ferrugem, cara. Sunset era na época que meu irmão já estava um pouco mais velho, e aí ele jogava mais, né? E ele meio que ficou com o Super Nintendo, que era o meu, assim, né? Uhum. E ele gostava bastante de jogar esse joguinho do Sunset. A gente jogava em 2. Legal. Bastante. O meu irmão nunca foi muito de videogame, também é mais novo, mais ou menos a mesma diferença entre o meu irmão é você e seu irmão. Só que o meu irmão nunca foi muito de videogame. Então, os jogos de 2 que eu jogava quando moleque era com algum amigo, por isso que geralmente eu jogava jogo de 1. Então a minha pegada sempre foi mais Mega Man, Quackshot, DuckTales, Metroid, Zelda, jogos de 1, né? E hoje a gente fez um episódio pra falar de jogos cooperativos, né? Jogos de 2. Eu nunca fui muito de jogo de 1, assim. Eu joguei muito mais jogos que dava pra jogar cooperativos ou de um contra o outro, né? Do que jogos individuais. Eu gostava mais de jogar de galera, né? Tipo, às vezes jogava futebol 4, 5, 6 moleque, fazia os campeonatinhos. Era mais minha pegada, era jogar em dupla, assim, era muito. Eu fui jogar mais assim, sozinho, mesmo no PC, assim, eu acho. Na época do PC. Que o PC já era um. Acho que eu criava um ambiente mais individual, né? Bom, e com isso aí a gente passou então por um pouquinho da nossa vida de videogame antiga. Deu pra perceber que a gente tá super enferrujado, né, cara? Porque esses jogos a gente conseguiu ir mais longe neles. Principalmente os primeiros da nossa lista aí, que a gente foi morrendo. Foi bom, cara. Foi bom ver a cara dos joguinhos. Foi legal relembrar, né? Ver como era mais puro, né, cara, o negócio. É verdade. Né? Hoje em dia você tem 200 botões pra apertar. E tipo, atalho, o cara faz C mais A mais 38 mais 65, cria um monstro não sei onde.
Né, cara? Mas um dos lances de jogar bem videogame nessa época era memória, reflexo, né? É verdade. Pra você mexer, porque você tinha que ir aprendendo os macetes, né? De como não tinha internet pra você procurar como é que fazia as coisas. Não tinha walkthrough, né? Você ia ter... E tinha alguns jogos que realmente eram super difíceis de terminar. Assim. Isso aí. Quem sabe nos próximos episódios, quando a gente falar de games de novo dessas antigas, a gente passe por outros jogos, né? Essa lista, como a gente falou no começo, é uma lista de jogos que a gente lembrava de ter jogado, né? Por isso que a gente passou por eles. O outro aspecto é que tinham que ser jogos colaborativos para que a gente pudesse jogar junto, né? E curtir isso aí junto. E deu para ter uma ideinha aí, passando por esses 10 jogos, do que é os videogames de 8 bits e 16 bits. Pra quem conhece a era PlayStation, né? Call of Duty e coisas do tipo. Pois é. Tinha jogos antigos. Talvez vocês gostem, talvez não. Mas a gente gosta muito desses jogos, né? Acho que provavelmente, assim, quem deve ter nasceu em, sei lá, começo dos anos 90, meados dos anos 90, nunca deve ter jogado um Super Nintendo, por exemplo. Difícil. A Tectoy nunca deixou de fabricar o Master System, então o Master System é fácil, você compra até pelo site deles, só que a versão que se vende hoje do Master System, ela vem com alguns jogos na memória e você só joga aqueles jogos, você não consegue colocar cartucho e tal. Ela lançou o Mega Drive vem com alguns jogos na memória e com a possibilidade de você colocar cartucho. Obviamente, a gente jogou aqui emulador, a gente passou por 4 videogames, eu não tenho esses videogames, né? Então a gente tem emuladores. Mas o Mega Drive novo, por exemplo, ele vem com jogos na memória, com a possibilidade de você colocar cartucho e com uma entrada de SD que você pode botar ROM. Só. Então assim, ele já veio aberto. Se eles tivessem feito isso com o Master, seria mais legal, porque você poderia jogar um monte de joguinho que não tem. Né? Sim. Principalmente o Master System, que tem uma biblioteca específica para o Brasil. Tem jogos que só existem aqui no Brasil, que são skins diferentes de jogos clássicos da SEGA. Teve agora uma nova versão do Nintendinho, né? A Nintendo lançou um Nintendinho Mini que vem com alguns jogos clássicos e tem algumas outras produtoras que fizeram como se fosse um clone do Nintendo, que você também pode colocar cartucho. Então tá tendo uma volta para esses vintage aí, o negócio vintage. Agora, a pergunta que fica é, e o Super NES, que foi o videogame mais badalado de toda a nossa geração, né? Todo mundo queria ter um Super NES, tem uma biblioteca de jogos enorme, mas até agora a gente não ouviu falar de ninguém refazendo o Super NES. Né? O Super NES ainda não foi refeito. Porque foi o videogame que eu joguei, assim, o meu último videogame, né? Sim. Pode ser que não tenha sido o que eu mais joguei, mas foi o último. Sim. E assim, cara, é que o Ciro não tá aqui pra explicar, ele quer assistir esse negócio de vida selvagem, tá? Mas o Super Nintendo era aquele leão velho brigando com os leão novos que queria dominar ali o negócio dele. Ficou durante muito tempo. Que aparecia lá os 32 bits, 64 e não sei o que. E cara, não matava o pô do Super NES. O Super NES começou a morrer com o PlayStation. Com o PlayStation, exato. Eu não sou especialista, mas eu tenho uma certa ideia de que realmente o Nintendo, o Super Nintendo, capotou diante do PlayStation 1, que seja, pela mídia. Sim, porque assim, o CD era copiado que nem aqui no Brasil, assim, cara. Isso, e cartucho era mais difícil, né? Não tinha cópia de cartucho pra gente, não tinha. Pro usuário final? Pro usuário final não tinha, né? Tinha pras locadoras que pirateavam e tal. E uma das coisas tá matando as locadoras, né? Matou. Começou a matar também as locadoras de videogames. Até mais do que fácil, tem uma questão de técnica. Tem uma questão técnica. Porque, por exemplo, o cartucho ele tem uma limitação, porque a memória física de um cartucho é muito cara para você ter muita coisa lá dentro. E o CD é uma mídia muito barata. Sim, sim. E o DVD é muito barato. Hoje o Blu-ray é muito barato. Se você tivesse que colocar a quantidade de tamanho que você tem lá, gigas e gigas e gigas, que você tem num Blu-ray, se tivesse que colocar isso numa ROM, né, dentro de um chip, você ia gastar muito dinheiro, cara. Então assim, e a Nintendo, ela tentou. Tanto que quando ela lançou o 64, ela achou que o cartucho ia manter. E a Sony falou, cara, não vai manter. E aí ela foi pro CD e a Nintendo ficou pra trás, muito pra trás. Isso mudou todo o aspecto dos videogames também, assim como o DVD, né? As locadoras deixaram de existir, aquelas que ficaram já não alugavam mais, mas sim vendiam CDs de PlayStation, né? Porque vendia pirata a preço de banana. A preço de banana, né? Às vezes você chegava lá, você
eu quero esse jogo. Tinha catálogo, né, de jogo, né? Você levava 10, quero esse 20 aqui, CD. Quero esse aqui. Eu não tenho a cópia, mas peraí, eu tenho aqui. O cara fazia uma cópia pirata lá pra você ir embora. Eu lembro que na época que eu joguei PlayStation 1 na casa do Ciro, inclusive, que a gente jogava lá, o Ciro tinha tanto jogo que ele nunca tinha passado pra aquele jogo, nunca colocou pra funcionar. Porque na locadora, por R$10, você trazia 4, 5 jogos de PlayStation. De jogos de PlayStation. É isso aí. Bom, cara, foi legal falar de videogame, né, cara? Foi legal jogar também, né? Legal, né? Vamos fazer mais episódios de videogame ao longo do tempo aí. Jogando é mais legal que falar. Fazer é sempre mais legal que falar. É isso aí. Com isso a gente encerra o episódio de hoje, esse one shot, eu e o João aí de novo. Seguramos a ponta, né, João? Tamo aí. Sempre nas portas. Para falar com a gente, assinem o canal canal que vocês estão vendo aí o vídeo. Se você está ouvindo esse áudio no nosso podcast, vai lá pro YouTube, procurem aí o nosso canal, podcast, Erro Crítico Podcast, você vai encontrar a gente no YouTube. Assina o nosso canal lá, se você está no YouTube, assina, dá o joinha aí pra gente, manda um comentário. A gente está no Facebook, facebook.com/Erro Crítico Podcast. Se quiser mandar alguma coisa pra gente no Twitter, é o @errocrítico665. Dá uma olhada no nosso blog, errocrítico.com.br, onde estão todos os episódios. Está o episódio do Street Fighter que a gente comentou aí no começo. Street Fighter, vários outros episódios interessantes. Lá a gente fala de RPG, a gente fala de filme, a gente fala de TV, a gente fala de livro e gibi, coisas do tipo. E tamo aí, cara. Isso aí, assine o canal se você não assinou ainda. E a gente tá com se você gostou, mostre pro seu coleguinha, né? E a gente continua com essa parceria com a Ásia, né, cara? O salvamento de pandas, né? Então a gente sabe que, se você não sabe, dá uma olhadinha no vídeo anterior aí, quando a gente falou do corpo fechado, no nosso episódio 14 numerado, no finalzinho dele a gente explica que cada pessoa que assina o nosso vídeo no YouTube ajuda no salvamento de 2 filhotes de panda. Então, né? Vamos colocar aí de novo umas fotinhas de panda para as pessoas entenderem o que elas... Que é um panda? Olha isso aí, ó. Olha isso aí. É isso aí que vocês estão salvando se vocês assinarem o nosso canal. Vale a pena, né? Bonitinho. Vale a pena. Na verdade, você salva o bambu que é plantado. É isso aí, é alimento do panda. Que é alimento do panda e aí salva o pandinho. Beleza? Falou então, João. Falou. Então, até mais, galera. Até a próxima. Falou. Game over.